na Itália e lá eu começo a estudar investigação de fato, assim, uma coisa que eu não fazia antes. Trabalhava muito com hard news, que a gente chama, né? Saiu a notícia, publica. Saiu, publica. Não tinha muita profundidade. não tinha o hábito de fazer investigação. Fazia algumas matérias, conhecia algumas fontes, dava algumas coisas, mas não entendia muito bem como funcionava. Então lá eu faço esse mestrado, esse master, que leva 1 ano e meio, e ali meio que desbloqueia para eu conseguir entrar muito no que eu faço hoje, assim, sabe? Entender como é que funciona uma investigação, como é que você constrói uma investigação, quais são os pontos importantes. A gente teve aula com personagens diversos, de jornalista a diretor-geral da Europol, sabe? Perito legista para entender o que é uma cena de crime. Então, sei lá, como é que são os padrões de mancha de sangue na parede quando tem um assassinato. Entendi. Então, se tá assim, veio de baixo para cima. Se tá assado, é tiro. Se tá desse jeito, pode ter sido uma faca. Então, eu começo a me especializar numa coisa que eu não tinha muita noção de como é que era, sabe? Ali que eu caio nesse negócio mesmo. Fiz até um outro curso de verão em Londres, na City University também, focado, um summer school também focado em investigação, e ali que eu faço o primeiro grande trampo de investigação, que é um livro que eu lancei em 2006, que é um livro sobre a história de um mafioso italiano que morou no Brasil, que é o Tommaso Buscetta, não Busqueta e nem, né? Não sei se dá pra falar. Nem Brusqueta, que é... E aí, enfim, descubro a história desse cara, que é um cara que morou no Brasil durante muitos anos, era o primeiro grande delator da máfia, um cara que... um vira-casacas, né, um turncoat, como eles chamam, que depois ele delatou a máfia nos Estados Unidos também, pro juiz Giuliani, que depois vira o advogado do Trump, tem toda uma história longa, assim, e eu decidi fazer a história da vida do Tommaso no Brasil. E aí quando eu voltei pro Brasil, comecei a investigar as coisas dele na Itália, fui para Palermo, que é a cidade onde ele morava, peguei alguns arquivos judiciais, fui para a cidade de Corleone, que muita gente não sabe que existe, né? Tem uma cidade chamada Corleone, o Dom Corleone é inspirado na cidade de Corleone. E fica onde? Fica no interior da Sicília, que é uma ilha na Itália, uma cidade muito pequena, deve ter, sei lá, 7, 8 mil habitantes, 9, 10, uma vila minúscula. E da cidade de Corleone que partem duas famílias mafiosas que causam uma grande guerra de máfia na Itália nos anos 80 e 90. Que é a família do Totò Riina e do Bernardo Provenzano, são dois agricultores, iniciados na máfia, que começam a combater a grande máfia que morava em Palermo, que era uma máfia mais urbana, dos velhos mafiosos. Lá em Corleone tem um centro de estudos de máfia, e eles têm lá arquivado todo o processo que levou à prisão de quase 300 mafiosos que foram delatados pelo Tommaso Buscetta. Então eu fui para lá, peguei parte dos processos, fiz na época um pedido de documentação nos Estados Unidos, através do Freedom of Information Act, que é uma espécie de lei de acesso à informação deles. Consegui os processos do Tommaso Buscetta nos Estados Unidos, peguei documentação também aí pela internet no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, que é por onde o Tommaso passou. E quando eu voltei para o Brasil, eu dei a sorte, eu voltei em 2011, se eu não me engano, eu dei a sorte que logo depois o governo federal, na época eu acho que era o governo Dilma, eles liberaram os arquivos da repressão militar no Brasil que estavam sob sigilo ainda. E aí o Tommaso tinha sido preso pelo DOPS, que era um departamento de investigação e tortura da ditadura no Brasil, e aí eu consegui, na Biblioteca Nacional em Brasília e no Rio de Janeiro, todos os arquivos relacionados à máfia italiana e à máfia francesa no Brasil, que eram arquivos que nunca ninguém tinha visto. Então todos os depoimentos dos mafiosos presos, a investigação que os investigadores fizeram na época, o que a Polícia Federal fez, o que a Polícia Civil... E você se encontrou nisso, no jornalismo investigativo, era tua praia, aí aquilo ali desbloqueou pra mim, assim, sabe? Eu fiquei dias no arquivo público do Rio de Janeiro lendo isso. Era uma gangue de traficantes de heroína que tinha se mudado pro Brasil, vários deles desertores do final da Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Muitos deles eram franceses que tinham colaborado com os nazistas durante a ocupação nazista na França. Termina a guerra, eles com medo de um tribunal, como o Tribunal de Nuremberg, de serem condenados, eles fogem inicialmente para a Argentina, depois vêm para o Brasil, esses franceses, de uma máfia chamada Unione Corse, que era da Córcega, atuavam muito na região de Marsella, que é um grande porto, onde chegava muita heroína e saía muita heroína dali. Os franceses eram mestres no refino de heroína, era a melhor heroína do mundo, era refinada em Marsella. Eles pegavam a papoula do Afeganistão, principalmente, do Crescente Fértil, levavam até a França e depois exportavam para os Estados Unidos, para as famosas 5 famílias do filme Poderoso Chefão. Sim. Gambino, todos eles. E aí, no Brasil, eles se encontram com o Tommaso. O Tommaso vem morar aqui também, porque tem uma guerra de máfia
na Itália, ele tem medo de morrer, ele vem pra cá, casa com uma brasileira, tem filhos com uma brasileira, muda de nome, consegue uma cidadania paraguaia, começa a se chamar Roberto Felice e começa a morar no Brasil como se fosse um grande empresário. Conhece essa esposa dele, a Maria Cristina, e aqui eles se cruzam, esses mafiosos franceses, com o Tommaso. E aí eles começam a fazer uma história que ela tá hoje na cadeia de produção e distribuição do PCC e do Comando Vermelho. É mesmo? Eles são os caras que criam as rotas de distribuição. Hoje você pega, por exemplo, uma rota de distribuição de cocaína ou de maconha clássica, que é a rota caipira, que é o que sai do Paraguai ou da Bolívia ou desses lugares que eventualmente não passa pela Amazônia e passa pelo interior de São Paulo, para chegar no Porto de Santos, por exemplo, para mandar cocaína para a Europa ou para os Estados Unidos. Essa rota caipira, ela é praticamente inaugurada por esses caras nos anos 70. Eles começam a comprar ou alugar fazendas em vários pontos do interior do Brasil, para você ir fazendo, como tinha voos de curta duração na época, de aviões pequenos, você ir poder voando, transportando a droga e fazendo pousos. Então pousa, abastece, voa. Pousa, abastece, voa. O Tommaso ele vai começando a fazer essa história, junto com uruguaios e argentinos também, e a ideia deles na época era transformar o Brasil numa grande rota de heroína também. Você tinha um combate muito intenso à máfia na França. Os italianos da Cosa Nostra, da máfia de Palermo, eles pegam os químicos franceses, que eram os considerados os melhores químicos do mundo para o refino de heroína, eles tiram esses caras de Marsella e levam eles para Palermo, na Itália, montam laboratórios para esses caras trabalharem, começam a fazer a rota de heroína, Crescente Fértil, Palermo, Nova York, que é para onde ia a heroína da época. E a ideia do Tommaso era um pouco fazer com que o Brasil fosse um entreposto de heroína na época. Eles nunca conseguiram aplicar isso de fato. Era fazer com que, porque a rota Palermo-Nova York estava muito complicada por conta da polícia. A polícia tinha se dado conta já que os primos italianos de Nova York estavam comprando heroína dos primos italianos da Itália. E tava uma epidemia de heroína nos Estados Unidos. Tinha gente pela rua, injetando pra caramba, morrendo, aquela coisa. E aí os caras falam, putz, todo navio que chega, os caras mandavam muito imigrante ilegal italiano que queria morar em Nova York, os caras chegavam e falavam assim, Vilela, você quer morar em Nova York? Quer sair daqui? A Sicília era uma região muito pobre da Itália ainda nessa época, né? Considerado o último grande sistema feudal da Europa, por exemplo. No começo do século XX, ainda você andava pelas ruas de Palermo, parecia uma cidade de 1640, sei lá o quê, sabe? Com charrete na rua, com muita pobreza, sujeira. E aí os caras falam, bom, você quer mudar de vida, quer imigrar? Quero. Então os caras falam o seguinte, a gente paga a sua viagem, um imigrante qualquer, o cara nem sabia o que estava fazendo, mas você tem que levar pra gente uma mala. Então os caras traficavam heroína através da imigração ilegal. Muitas vezes mandavam essa gente pro Canadá, do Canadá eles cruzavam a fronteira pelo Lago Michigan, lá no norte, até Chicago, por isso que Chicago é conhecida como a cidade da máfia. Ah, por isso? Por isso, os caras iam pro Canadá e depois iam pra Chicago, cruzavam o Lago Michigan à noite, a polícia não via, e aí você começa a colonizar Chicago com muita gente que é ligada à máfia. E aí, nesse determinado momento, o Tommaso, como ele vem pra cá, ele pensa, pô, eu vou tentar fazer do Brasil essa rota. Então eu trago a heroína que é feita, que é produzida na Itália, pro Brasil ou pra Argentina, e daqui do Porto de Santos, por exemplo, ou do Porto do Rio de Janeiro, eu mando pra Nova York, porque essa rota é muito pouco vigiada. Ninguém vai imaginar que o Brasil tá exportando heroína, porque o Brasil não produz papoula. A gente não refina heroína no Brasil. Essa era a grande ideia dele. Aí, 71, 72, ele é preso pelo DOPS, torturado. Eles botam ele, descobrem ele numa praia em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, chamada Itapema, tem até uma foto dele nessa casa. Colocam ele num avião militar, eu consegui reconstituir essa cena na época, porque eu descobri que avião que era, que motorização usava, é até a cena de abertura do livro. Falei com militares da aeronáutica na época para entender, olha, que tipo de motor que era e tal, porque eu queria descrever a cena, o barulho do motor e tal. Eles botam ele nesse avião militar, ele e a mulher brasileira, Maria Cristina, que é viva até hoje, mora nos Estados Unidos. E ele não queria confessar que ele era o Tommaso Buscetta, porque ele não queria voltar para a Itália, porque ele sabia que se ele voltasse para lá, ele ia ser morto. E aí eles abrem a porta do avião militar, pegam a Maria Cristina pelos cabelos e ficam ameaçando de jogar ela do avião. E aí ele assume que é ele mesmo. Não, então eu sou o Tommaso. O DOPS prende ele, torturam ele, arrancam as unhas, choque elétrico, tudo que o DOPS fazia na época com os dissidentes políticos fez com o Tommaso também. Que era um criminoso, mafioso, tinha matado gente, era um traficante, mas tortura não se pratica na mão do Estado em momento nenhum, né? E aí o Brasil quer se livrar rápido dele. E aí expulsam ele do Brasil. Ele vai para a Itália e ele, antes dele ir para a Itália,
o juiz Giovanni Falcone, que era um juiz antimáfia, vem para o Brasil, tem fotos do Falcone no Brasil, até nos arquivos da Folha tem essas fotos. Fala com o Tommaso, e o Tommaso fala para ele, olha, eu vou te contar tudo então. Até então, Vilela, ninguém sabia como funcionava a máfia. Muita gente falava que era uma lenda, sabe? Ou que tinha, mas estão exagerando, não é tudo isso. E o Tommaso senta na frente do Falcone, e eu peguei o documento na cidade de Corleone, escrito à mão pelo Falcone, o Falcone ia ouvindo o Tommaso e ia escrevendo. E aí ele chama aquilo ali de teorema Buchetta, que é justamente o teorema que o cara coloca. Aí a gente descobre, de fato, pela boca de um delator, que tinha se tornado mafioso desde os 14 anos de idade, e ele fala, olha, funciona assim, é separado em famílias, cada família tem um capo, os capos eles formam uma commissione, que é a comissão, também chamada de cúpula, é daí que vem a cúpula do jogo do bicho. Que a gente fez um especial aqui. Então, o bicho, você viu, né? O bicho aprende com um italiano aqui no Brasil, né? O Antonino Salomone, que é um outro mafioso que vem pra cá, protegido pelo Castor de Andrade, vai trabalhar na indústria têxtil do Castor e ensina o bicho a se organizar no Brasil na base da máfia italiana. Quem tinha ensinado os italianos tinham sido os americanos. Os americanos se organizaram primeiro na commission, que eles chamam, que é a commissione. E aí o Tommaso ele vai falando, olha, é assim, assado, tem a cúpula, são essas famílias, os negócios são esses aqui. Inicialmente a gente começou lá no começo do século XX com controlando os açougues e as bicas de água, que era muito valorizado na época. Depois a gente começou fazendo contrabando de tabaco da Europa do Leste para a Europa Central. Depois a gente descobriu a heroína. Quando a heroína entra no jogo, começa a chover dinheiro e os caras começam a se matar, porque é isso que acontece muito dinheiro, quando chove dinheiro. E ali descobre-se o que é a máfia. O Tommaso vira um colaborador na Itália. Ele ajuda o Giovanni Falcone a prender mais de 300 mafiosos. Muitos deles morreram na prisão perpétua, alguns deles até 2-3 anos atrás. O Bernardo Provenzano foi um, o Totò Riina foi outro, ficou a vida toda preso. Eles têm que construir, Vilela, eu visitei lá em Palermo, eles precisam construir um outro espaço no tribunal de Palermo para fazer o julgamento, porque não tinha espaço de tanta gente. Eles fazem um espaço em formato de meia-lua, então fica o juiz sentado aqui, o delator falando com o juiz, e esse delator de costas para uma galerinha em forma de meia-lua cheia de celas. Cara. E nessas celas cheio de mafioso. Então, enquanto o Tommaso tá falando as coisas que ele fala, os mafiosos estão ali, ó, olhando pra ele, xingando ele. Tem vídeos disso na internet, chamando ele de mentiroso. E aí, esse é o tal do maxi processo que leva ele a virar esse grande delator. Ele muda